Fala, torcida alviverde! Estamos de volta com conteúdo exclusivo sobre o nosso querido Porcão. Antes de mais nada, já se inscreve no canal e deixa aquele like. Assim você fica por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Sem mais enrolação, vamos às notícias. A entrevista coletiva mal havia começado, mas o tom de Martim Palermo já deixava claro que o clima seria explosivo. Com o semblante carregado, o ex-artilheiro argentino e atual técnico do Fortaleza surpreendeu ao abandonar o tradicional protocolo respeitoso entre os clubes e disparar uma sequência de críticas contundentes ao Palmeiras, clube comandado por Abel Ferreira. O ambiente, antes controlado, se transformou em um verdadeiro campo de batalha verbal, com acusações diretas, provocações ácidas e frases que incendiaram as redes sociais. A fala de Palermo causou comoção não apenas entre torcedores, mas também entre comentaristas, dirigentes e atletas. Muitos se perguntam, o que motivou tamanha fúria contra o clube alviverde? E o mais importante, qual será a resposta de Abel Ferreira? Segundo Palermo, o Palmeiras tem usufruído de uma blindagem midiática e institucional que favorece o time dentro e fora de campo. O argentino não mediu palavras ao acusar o clube paulista de se beneficiar sistematicamente de erros de arbitragem e privilégios de calendário. Em um momento especialmente ácido, o treinador afirmou que há uma nuvem verde pairando sobre a organização do campeonato, e todos fingem que não veem. A frase viralizou em segundos, e a repercussão foi imediata. As palavras não pareciam ditas por impulso. Palermo estava munido de anotações, estatísticas e até vídeos preparados por sua comissão técnica, como se já previsse que seria necessário defender cada sílaba dita com provas. Para muitos, foi um ato de coragem. Para outros, uma tentativa desesperada de desviar o foco da própria campanha. Atualmente, o Fortaleza ocupa uma posição intermediária na tabela do Campeonato Brasileiro 2025, oscilando entre boas exibições e tropeços inesperados. Já o Palmeiras, mesmo não tendo o mesmo brilho de temporadas anteriores, segue entre os líderes e ainda briga por título. É nesse contexto que as críticas de Palermo ganham peso. Ele acusa a CBF de montar um calendário que favorece o Palmeiras, com jogos espaçados estrategicamente e ausência de partidas em datas FIFA. Enquanto o Fortaleza joga quinta e domingo sem parar, o Palmeiras repousa, treina e chega inteiro em campo. Isso é justiça? Questionou, com voz elevada. A plateia de jornalistas ficou dividida entre o espanto e a euforia. Martim Palermo também apontou o que chamou de comportamento arrogante do clube paulista. Segundo ele, o Palmeiras não aceita críticas, não admite erros e costuma silenciar quem questiona suas ações. Eles agem como donos do Brasil. Como se o futebol tivesse que se curvar a eles. Isso não é esporte, é ditadura disfarçada de eficiência. A crítica frontal à gestão palmeirense e à postura do elenco alviverde gerou uma enxurrada de reações, inclusive de ex-jogadores e ídolos do clube, que foram às redes defender a instituição e desafiar Palermo a manter suas palavras dentro das quatro linhas. O ambiente para o próximo confronto entre Fortaleza e Palmeiras se tornou explosivo. Um dos trechos mais duros da coletiva ocorreu quando Palermo, visivelmente irritado, sugeriu que o Palmeiras joga um futebol frio, burocrático e covarde. Para ele, o clube abandonou o espírito ofensivo e passou a se agarrar a um modelo pragmático, resultadista, que sufoca o espetáculo. Eles são a negação do futebol sul-americano. Jogam com medo, escondem a bola e esperam o erro do adversário. Isso é entretenimento ou tática de sobrevivência? Ironizou. As palavras tocaram em um ponto sensível, pois muitos críticos já vinham apontando que o time de Abel Ferreira priorizava o resultado em detrimento da beleza do jogo. Mas ouvir isso de um rival direto reacendeu o debate com intensidade. Mesmo com todas as farpas, Palermo garantiu que sua equipe jamais adotaria o modelo palmeirense. Prefiro perder com honra do que vencer como eles. No meu time, quem joga se diverte. No deles, quem joga se conforma. A frase provocou reações imediatas da torcida alviverde, que rapidamente subiu hashtags em defesa do Verdão. Mas, ao mesmo tempo, também dividiu opiniões entre os próprios comentaristas esportivos, que passaram a debater se o modelo de jogo do Palmeiras realmente sufocava o prazer de assistir futebol. A crítica tocou numa ferida aberta,
principalmente após eliminações recentes em competições internacionais, onde a postura cautelosa foi amplamente questionada. Além de criticar o estilo de jogo e a postura institucional do Palmeiras, Palermo foi além, atacou diretamente a figura de Abel Ferreira. O argentino acusou o treinador português de posar de humilde, mas agir como imperador. Segundo Palermo, Abel costuma desrespeitar colegas de profissão, minimizar adversários e manter um discurso de fair play apenas diante das câmeras. É fácil ser ético diante da imprensa. Quero ver ser respeitoso no vestiário, no túnel, no calor da batalha. A máscara cai para quem está por perto. Essa foi, sem dúvida, a parte mais polêmica da coletiva. Acusar Abel de hipocrisia é colocar o dedo na ferida de um treinador que goza de enorme prestígio não só entre palmeirenses, mas em todo o cenário nacional. As declarações não pararam por aí. Palermo também ironizou o investimento pesado feito pelo Palmeiras nos últimos anos. Com o orçamento que eles têm, é obrigação estar entre os líderes. Não é mérito, é matemática. Para ele, o verdadeiro desafio é fazer mais com menos, como tem tentado com o Fortaleza. Montar um elenco milionário e vencer não é gênio. Gênio é transformar pedra em diamante. E isso é o que tentamos fazer aqui no Nordeste. As palavras mexeram com o orgulho da torcida tricolor, que imediatamente abraçou o discurso como símbolo de resistência. Enquanto isso, nos bastidores do Verdão, a diretoria avalia se responderá publicamente ou aguardará o próximo confronto para dar a resposta em campo. A rivalidade entre os clubes ganhou contornos ainda mais intensos nos últimos anos, especialmente após jogos eliminatórios disputados e decisões polêmicas. Palermo, ciente disso, utilizou esses episódios para ilustrar o que considera favorecimento. Ele citou um pênalti não marcado em uma semifinal recente, um gol anulado por VAR e até mesmo a suposta interferência externa em lances decisivos. O futebol brasileiro está doente, e parte da doença veste verde. A frase, forte e provocativa, fez os repórteres se entreolharem em silêncio, como quem presencia um momento histórico. Mesmo os mais experientes confessaram que nunca haviam visto tamanha ousadia em uma coletiva pós-jogo. A reação da torcida palmeirense foi imediata. Em poucas horas, as redes sociais do Fortaleza foram invadidas por mensagens de protesto, memes, desafios e até ameaças. A assessoria de imprensa do clube nordestino emitiu nota reforçando que as declarações representam a visão pessoal do treinador e não necessariamente a posição institucional. No entanto, o estrago já estava feito. Em contrapartida, torcedores do Fortaleza organizaram uma campanha para apoiar Palermo, usando o lema "Contra tudo e contra todos", tentando transformar o episódio em combustível emocional para a sequência da temporada. O futebol brasileiro, mais uma vez, encontrava na rivalidade seu motor de audiência. Enquanto isso, dentro do elenco palmeirense, a repercussão foi de indignação. Jogadores como Gustavo Gomes, Rafael Veiga e Endrick manifestaram-se indiretamente por meio de postagens enigmáticas, com frases como "respeito se conquista", "não se exige" e "silêncio também é resposta". A expectativa agora gira em torno do que dirá Abel Ferreira em sua próxima coletiva. O português, conhecido por sua inteligência emocional e domínio das palavras, terá a missão de conter os ânimos e, ao mesmo tempo, defender a honra do clube. Há quem diga que ele prepara uma resposta cirúrgica, daquelas que marcam época. Nos corredores da CBF, o episódio também não passou despercebido. Membros da entidade demonstraram preocupação com o tom das críticas e cogitam chamar Palermo para uma advertência formal. Afinal, acusar a entidade de manipulação ou favorecimento pode representar quebra de conduta prevista no regulamento. Por outro lado, há quem defenda que a fala do treinador argentino serve como alerta para repensar a estrutura do futebol nacional. A polêmica ganhou contornos políticos e institucionais, saindo do campo e invadindo os gabinetes. No meio de toda essa tempestade, o que resta ao torcedor é a expectativa. Expectativa de que o próximo duelo entre Fortaleza e Palmeiras seja mais do que um jogo, uma verdadeira batalha de ideologias, personalidades e narrativas. Martim Palermo, o homem que ousou afrontar o sistema, agora se vê no centro de um furacão que ele mesmo criou. E, para o bem ou para o mal, já entrou para a história do Campeonato Brasileiro de 2025 como um dos personagens mais incendiários da temporada.
Resta saber se suas palavras terão reflexo no desempenho de sua equipe ou se servirão apenas como combustível para a reação furiosa de um dos gigantes do futebol brasileiro. Olá, torcedor alviverde! Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Porcão Alviverde News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Palmeiras de forma exclusiva. Bora continuar! A preparação do Fortaleza para os próximos jogos já foi diretamente impactada pelo turbilhão causado pelas palavras de seu treinador. Internamente, membros do elenco demonstraram surpresa com a intensidade das declarações, mas garantiram apoio total a Martim Palermo. O argentino, por sua vez, reuniu o grupo e afirmou que manterá sua postura firme, pois acredita que falar a verdade, mesmo que incômoda, é um dever de quem ama o futebol. A comissão técnica montou um plano de mídia para blindar os jogadores, evitando que o foco das críticas externas recaia sobre o elenco. A intenção é clara: centralizar toda a pressão na figura do treinador e transformar esse caos em unidade interna. Já no lado alviverde, a diretoria do Palmeiras se reuniu a portas fechadas para avaliar a situação. Embora o clube tenha preferido não emitir nota oficial até então, fontes internas revelam que o presidente vê nas palavras de Palermo um ataque não só ao time, mas à instituição como um todo. A possibilidade de acionar o técnico argentino judicialmente por calúnia e difamação não está descartada, caso a CBF não tome providências. Ainda assim, Abel Ferreira teria sido aconselhado a não responder de forma passional, mas sim com inteligência estratégica, jogando luz sobre os resultados obtidos pelo Palmeiras dentro de campo como resposta a qualquer provocação. A tensão entre Abel e Palermo remonta, segundo bastidores, a episódios antigos, quando ambos ainda eram jogadores e se enfrentaram em torneios internacionais. Embora nunca tenham declarado inimizade, há relatos de provocações silenciosas e até trocas ríspidas durante partidas que envolviam clubes argentinos e portugueses. Essa rivalidade pessoal, agora revivida nos bancos de reservas, adiciona uma camada ainda mais intensa à já inflamável narrativa entre Fortaleza e Palmeiras. Para muitos, essa é uma batalha de egos, mas também de estilos, culturas e legados. O Campeonato Brasileiro de 2025, que já caminhava para ser um dos mais competitivos da década, agora tem um novo combustível. O próximo encontro entre Fortaleza e Palmeiras passou a ser considerado jogo do ano. As redes de televisão aguardam com ansiedade o dia do confronto, apostando em recordes de audiência. A expectativa é que as provocações se reflitam em um jogo tenso, com disputas acirradas, entradas duras e um clima de guerra declarado. A arbitragem, por sua vez, já foi alertada sobre a necessidade de controle emocional e imparcialidade total, embora, diante das acusações, cada decisão será vigiada como nunca. Do ponto de vista dos torcedores, o episódio criou um verdadeiro racha nacional. Torcidas de clubes rivais ao Palmeiras saíram em defesa de Palermo, celebrando sua coragem e ecoando suas críticas. Por outro lado, a massa alviverde se fechou em torno do clube, defendendo-o com unhas e dentes. O mundo inteiro pode nos odiar, mas não nos ignora. Essa foi uma das frases mais repetidas nas redes, mostrando que, para o palmeirense, o incômodo de Palermo é mais um sinal do sucesso do clube. O futebol brasileiro, que há muito carecia de narrativas apaixonantes, reencontra nesse embate uma chama que alimenta debates em cada esquina, em cada mesa de bar, em cada grupo de WhatsApp. Estrategicamente, a fala de Palermo também serve como uma tentativa de deslocar o centro das atenções. Com uma campanha instável, o Fortaleza busca recuperar protagonismo e autoestima dentro da competição. Ao mirar no gigante alviverde, o argentino atrai as luzes para si, consequentemente, para seu elenco. A aposta é alta: ou ele se torna herói por desafiar o sistema e ainda arrancar bons resultados, ou vira vilão, caso sua equipe sucumba à pressão. A história está sendo escrita diante de nossos olhos, e o desfecho ainda é imprevisível. Entre os analistas esportivos, a discussão se acalora. Alguns enxergam nas palavras de Palermo uma oportunidade de reflexão sobre o futebol brasileiro, sobre a concentração de poder, a disparidade de recursos e a falta de transparência nas decisões da CBF. Outros, no entanto, consideram que o treinador argentino ultrapassou todos os limites do respeito profissional, transformando o futebol em palanque político e alimentando o ódio entre torcidas.
A verdade é que, independentemente da opinião, ninguém ficou indiferente. Palermo conseguiu o que queria, colocou o Fortaleza no centro da discussão nacional. Curiosamente, até mesmo jogadores estrangeiros que atuam no Brasil se manifestaram. O uruguaio Mendes, meia do Fortaleza, publicou em suas redes sociais uma foto de Palermo com a legenda "Líder que não se cala". Já o colombiano Richard Rios, volante do Palmeiras, compartilhou um trecho de uma entrevista antiga de Abel Ferreira, onde o português defendia o respeito entre adversários como o pilar do futebol. A guerra, agora, extrapolou as fronteiras do Brasil. Veículos argentinos e portugueses já repercutem o embate, e muitos jornalistas estrangeiros estão de olho no desenrolar dessa polêmica que une dois grandes nomes do futebol sul-americano em lados opostos. Dentro da própria torcida do Fortaleza, as reações são divididas. Há quem admire a coragem do treinador e veja na sua fala um ato necessário diante de um cenário de supostos privilégios. Mas há também quem tema as consequências, retaliações da arbitragem, maior pressão da mídia, e até desestabilização do elenco em momentos decisivos. Palermo, porém, parece não se abalar. Segundo pessoas próximas, ele já viveu batalhas maiores na carreira e sabe lidar com a pressão. O argentino teria confidenciado a amigos que não veio ao Brasil para fazer amigos, mas para deixar marca. A verdade é que ele está conseguindo. Seu nome já está entre os mais comentados do país. E mesmo que os resultados não acompanhem, ele terá cravado sua identidade na temporada 2025 como um dos personagens mais controversos e corajosos do futebol nacional. Ao desafiar o Palmeiras, e, por extensão, todo o sistema que o cerca, Palermo tornou-se símbolo de uma rebelião que muitos clubes alimentam silenciosamente, mas poucos têm coragem de verbalizar. Se isso é bom ou ruim para o esporte, ainda está em aberto. Mas que é histórico, disso ninguém duvida. Abel Ferreira, até o momento, manteve-se em silêncio absoluto. Mas, segundo informações internas, prepara uma resposta tão elegante quanto afiada, no melhor estilo faca sem gritar. A coletiva após o próximo jogo do Palmeiras é aguardada como se fosse uma final. A imprensa se organiza, os microfones estarão atentos a cada expressão, cada entrelinha, cada ironia. O técnico português, conhecido por seu autocontrole e inteligência tática, deverá usar a palavra como arma, e muitos acreditam que o contra-ataque será memorável. No campo técnico, as comissões dos dois clubes já estão debruçadas sobre vídeos, dados e simulações táticas para o próximo duelo. O confronto entre os sistemas de jogo, o pragmático do Palmeiras e o vertical do Fortaleza, será mais do que um embate de estilos, será um choque de narrativas. E, ao que tudo indica, qualquer lance controverso será interpretado como prova de conspiração ou de justiça feita. A pressão sobre a arbitragem é tamanha que o sorteio do trio de apitagem será acompanhado com mais expectativa que a convocação da seleção brasileira. As semanas seguintes ao episódio continuarão sendo pautadas por esse embate. Programas esportivos, mesas redondas e podcasts já planejam especiais sobre Palermo versus Abel ou Fortaleza contra o sistema. Enquanto isso, outros clubes se dividem entre o apoio velado e o silêncio conveniente. Afinal, poucos querem comprar briga com uma das instituições mais influentes do futebol atual, o Palmeiras. Mas Palermo não está mais preocupado com conveniência. Ele escolheu ser protagonista, mesmo que isso lhe custe títulos, paz ou até mesmo o emprego. O futebol brasileiro, tão acostumado a rivalidades locais, agora assiste a um novo tipo de confronto, ideológico, institucional e simbólico. Martim Palermo jogou gasolina no campeonato, e o fogo não vai apagar tão cedo. Sua voz, ecoando como um trovão em meio à tempestade da temporada, desafia estruturas e provoca terremotos. Cabe agora ao Palmeiras, dentro de campo, provar que o silêncio vale mais do que 1000 palavras, ou que algumas guerras também se vencem no grito. Trazemos notícias atualizadas do Alviverde todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Palmeiras. Até o próximo vídeo.